Olá pessoal, vamos falar sobre conhecimento e sobre gestão do conhecimento? Temas interessantes, não? Vamos nessa. Muito bem, quando nós falamos em conhecimento, nós estamos falando de uma palavra muito antiga. Eu fui pesquisar sobre essa palavra e achei essa palavra dentro da sua etimologia derivando de uma expressão grega chamada gnosis. E gnosis significa a razão. A gnosis significa aquela pessoa que entende. Então, o conceito de conhecimento, ele vem da expressão da razão, ou seja, do saber. Esta é a história dessa palavra, ok? Muito bem. E a pergunta é a seguinte: qual é a capacidade que o nosso cérebro tem de armazenamento deste conhecimento, né? Ou de todos os conhecimentos que nós vamos angariando ao longo da nossa vida? A capacidade de armazenamento do nosso cérebro é de 2,5 petabytes. 2,5 petabytes. A pergunta que eu faço é a seguinte: isso é pouco ou isso é muito? Não sei, tenho a mínima ideia. Não é? Eu só sei que quando nós olhamos a escala, não é, nós vamos ver quanto que petabytes significa em termos de armazenamento, não é? De armazenamento de dados, de arquivos. Não é? E 2,5 petabytes significa 2.560 teras. É muita coisa. Não é? Cabe muita coisa no nosso cérebro, cabe muito conhecimento no nosso cérebro. Para vocês terem uma ideia, no nosso cérebro cabe nada mais, nada menos do que cerca de 3 milhões de horas de vídeo. No nosso cérebro cabe a coleção inteira, completa, da Biblioteca do Congresso Americano, que são nada mais, nada menos do que 144 mil títulos. Tudo isso cabe no meu cérebro e no seu cérebro. Então, esse é o depositário que nós temos de conhecimento, tá certo? E com isso nós vamos conceituar, então. E o conhecimento é o quê? O conhecimento é o ato de você conhecer por meio da razão. Conhecimento é o ato de você conhecer através das experiências práticas, através do discernimento. Então, conhecimento significa saber. E há uma pergunta muito clássica, né? E ele está onde? Em que lugar para eu buscá-lo? Não é? O conhecimento está sob forma de informações em vários lugares. Por exemplo, está nos livros, está nos seus celulares, não é? Nos arquivos dos seus celulares, está nos bancos de dados de empresas. Então, todos esses lugares nós temos informações que podem ser transferidas para você armazenar no seu cérebro. Você tem recursos, não é? Você tem arquivos à vontade para poder armazenar todo esse conhecimento e utilizar esse conhecimento em seu favor. Não é? Existe, inclusive, o armazenamento é tão grande que você consegue ter o chamado conhecimento periférico. É o conhecimento associado, é o conhecimento que não é específico da sua especialidade, não é específico daquilo que você tem como meta profissional, como especialidade. Não é? É um conhecimento que vai além disso, chama-se conhecimento periférico. Tem um caso muito emblemático, né, sobre isso, que é o caso da Intel, o chip da Intel. Os computadores mais antigos tinham um problema muito sério de aquecimento, né? O chip aquecia, né, e o computador travava. E a Intel pesquisava de como resolver esse problema, e uma engenheira que é especializada em produção de chip, ela tinha um conhecimento periférico muito grande de outras áreas, e uma das áreas que ela trabalhou foi uma área de uma indústria de isolantes térmicos. E ela trabalhou muito tempo lá na área de borrachas e etc. E ela trouxe esse conhecimento, que não é necessariamente na área de eletrônica, e somou o conhecimento ao conhecimento da produção de chip e começaram a produzir chips como tivesse um invólucro que protegia o chip de expansão de calor, né, através do conhecimento dessa engenheira. E isso resolveu um grande problema. Não é? Não adiantava só ter o conhecimento em relação à eletrônica, mas precisava ter um conhecimento além da eletrônica. E foi o caso de um exemplo interessante dessa moça. Muito bem. Falando sobre isso, a gente fica pensando, bom, e a empresa, ela não tem conhecimento?
Não, na verdade, a empresa utiliza o conhecimento dos seus funcionários. Existe uma simbiose desses conhecimentos, que é chamado conhecimento individual e conhecimento coletivo ou conhecimento organizacional. Não é? O conhecimento individual, ele está dividido em duas partes. Ele tem um conhecimento explícito, que é aquele conhecimento que nós conseguimos transmitir com facilidade, é um conhecimento numa linguagem que todas as pessoas entendem, não é? É um conhecimento que você transmite para qualquer nível de pessoas, né? É um conhecimento, eu não diria simples, mas um conhecimento de fácil transmissão. Existe um outro conhecimento chamado tácito. Esse conhecimento é mais complexo, porque não necessariamente em função dele, mas em função da dificuldade de transmissão. É um conhecimento que depende de algumas habilidades, é um conhecimento que as pessoas muitas vezes nascem com essa habilidade e fica difícil passar. É um conhecimento que não é muito fácil de ser articulado, de ser externalizado, né? Por exemplo, você pega um funcionário de uma máquina em que ele tem tanta experiência que ele, ouvindo o som da máquina, ele sabe aonde pode estar havendo algum problema. E qualquer uma outra pessoa que chega ali não consegue ter esse tipo de sensibilidade, não é? E isso é um conhecimento que ele tem chamado tácito. E isso é muito difícil dele passar para as pessoas, não é? Esse conhecimento a empresa tem muita dificuldade de conseguir transportá-lo, de conseguir que ele seja externalizado para que ele seja disponível para a própria empresa, tá certo? Muito bem. E o que é a gestão do conhecimento? A gestão do conhecimento é a organização de todo esse conhecimento que as pessoas têm, não é? Dentro das empresas. Nós estamos dirigindo esse assunto para o mundo corporativo, né? Então, a gestão do conhecimento é um conceito que diz assim, é um modelo de gestão que organiza, que disponibiliza, né, todo o conhecimento que está disponível, né, para os próprios funcionários, para o desenvolvimento dos próprios funcionários, né, para que os funcionários tenham acesso e para fortalecer o chamado capital intelectual da empresa, não é? A gestão do conhecimento, ela faz isso, ela consegue buscar esse conhecimento das pessoas e armazená-lo dentro da empresa para que seja utilizada como seu capital intelectual, ok? Existe um exemplo muito emblemático, né, dessa empresa chamada Skandia, que é uma empresa sueca. Ela ela publicou um relatório financeiro, e no relatório dela aparecia quanto que ela valia, né, em função do seu capital permanente, né, do seu capital envolvendo máquinas, equipamentos, envolvendo prédios, construções e etc., né, e ferramental e tudo que ela tinha. Ela colocou, disponibilizou também o capital financeiro, ou seja, aonde que esse capital estava empregado, na parte de ações em bolsa, participação no capital de outras empresas, recursos financeiros depositados e tudo. E ela colocou também o seu capital intelectual. E ela conseguiu mensurar esse capital e colocou isso como um ativo financeiro da empresa. Isso é interessante que as empresas têm, porque as empresas não têm ideia da quantidade de conhecimentos que está lá, não é? E muitas vezes as pessoas vão embora e levam esses conhecimentos, né? E a empresa teria que ter esse conhecimento armazenado em algum lugar. Para isso existe o chamado ciclo do conhecimento, ou melhor, ciclo da gestão do conhecimento. O primeiro passo qual é? Gerar o conhecimento. Aonde que nós vamos buscá-lo? Através de pesquisa, através de desenvolvimento de novas atividades, não é? Através de projetos, através de dados que estão na engenharia, através de dados que estão na área de qualidade, não é? Através das comunidades práticas, ou seja, através dos conhecimentos que são gerados das pessoas que trabalham em equipe, não é? Isso promove uma coisa chamada sinergia do conhecimento, uma coisa muito importante. Através de eventos que a empresa faz, através de treinamentos, isso tudo vão gerando conhecimentos. Esses conhecimentos, então, são codificados, esses conhecimentos são organizados, eles são identificados, eles são classificados, não é? Dentro de arquivos da empresa, né, que é um banco de dados específico. Depois dessa codificação, ele é disseminado, ou seja, ele é colocado à disposição de todos os funcionários para que tenham acesso a essas informações. Por exemplo, na hora que um equipamento está com algum problema, o funcionário, antes de sair fazendo o famoso método tentativa e erro, né, ele tenta não dar certo, até acertar. Antes de fazer isso, ele consulta o banco de dados da empresa, se alguém já teve aquele problema, que tipo de solução foi dada e etc.
Para isso serve muito o banco de dados de gestão do conhecimento, né? E finalmente fazer a apropriação disso. O que é apropriação? Apropriação é você pegar toda essa informação e customizar isso, ou seja, dentro da capacidade da empresa, você transforma esse conhecimento específico para uso da empresa e transforma isso em ativo financeiro, né? É um ativo da empresa, né? Transforma isso num ativo em que a empresa aumenta o seu valor, inclusive, em função de todo o conhecimento que ela tem organizado dentro da gestão do conhecimento. Enfim, as empresas modernas estão muito preocupadas com isso, né? Tem algumas empresas que são de classe mundial que dão um valor muito grande a isso. Isso é algo que deve ser pensado pelas empresas. Agora, para isso precisa da participação de todos, sem dúvida nenhuma, né? Existem benefícios? Sim, muitos benefícios na gestão do conhecimento. As empresas que administram a gestão do conhecimento, elas têm, o primeiro passo é a democratização do saber, a democratização do conhecimento, ou seja, acaba com esse monopólio, né? Só esse que sabe, só aquele que entende, não é? Então, esses conhecimentos não ficam depositados apenas nas cabeças das pessoas, eles ficam disponibilizados para que todos tenham acesso e possam utilizá-lo no seu trabalho, utilizá-lo na sua carreira, na sua vida profissional e utilizá-lo no seu próprio processo dentro da empresa. Então, esse monopólio é um dos que a gestão do conhecimento consegue eliminar. Outra coisa importante é que, tendo a gestão do conhecimento, nós temos a possibilidade de ter menos retrabalho. Porque toda vez que nós fizermos algo, nós fazemos dentro do conceito de fazer certo pela primeira vez. Por quê? Porque nós já fazemos baseado em conhecimentos anteriores, de experiências anteriores, de outras pessoas que ajudam, antes de a gente ficar ensaiando, antes de a gente ficar testando primeiro, não é? Então tem muita coisa que o valor é muito alto para se fazer um teste. Então tem que ser certeiro, não é? Como dizia o célebre cientista Philip Crosby, né? Fazer certo pela primeira vez. E isso se baseia na gestão do conhecimento, né? Evitando o retrabalho. E outros tipos de vantagens, como favorecendo essa construção de competências coletivas, né? Através das atividades de grupo, que promovem, volto a dizer, a sinergia do conhecimento, ou seja, a somatória dos conhecimentos de todas as pessoas, seja no nível de operação, seja no nível de administração, etc. E promove um acesso mais amplo para todas as pessoas ao conhecimento coletivo. Ok? Muito bem, eu encerro este vídeo com essa expressão que tem sido muito comentada, né? O conhecimento é o ouro moderno, ou seja, nós precisamos investir nele, porque ele é que vai ajudar a eficácia dos resultados e vai ajudar o êxito nas carreiras profissionais. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo aula. Não esqueçam de compartilhar sobre esse assunto no nosso WhatsApp, no nosso e-mail, e até o próximo vídeo. Um abraço.